Oi, pessoal, boa tarde. Então, como eu tinha explicado para vocês, hoje a gente vai continuar um novo conteúdo, já dando andamento à parte gramatical dessa unidade. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês até já estudaram de uma forma que vocês nem perceberam. A gente vai só formalizar os nomes e dar uma relembrada em algo que vocês já sabem. Então, vou compartilhando aqui o material, os slides com vocês, para vocês poderem acompanhar. Então, esse tema é Subject e Object. É o que vocês já sabem, às vezes até com um nomezinho diferente, mas agora vocês vão entender direitinho. Então, ó, o que é Subject? Ao criarmos uma frase, usamos nomes próprios ou pronomes para indicarmos o sujeito dessa frase. Então, subject é o sujeito, né? Toda frase que eu sempre falo, quando a gente vai estudar um novo tempo verbal, eu boto lá a estrutura bonitinha, sujeito, tarará, tarará. Então, subject é o sujeito. O sujeito é aquele que pratica a ação ou sobre quem a frase fala, né? Então, a frase ela pode ser tanto sobre uma pessoa específica ou sobre de quem a gente está falando, certo? É muito importante vocês entenderem que em inglês, diferentemente de português, não tem esse negócio de tipos de sujeito, sujeito oculto, sujeito implícito, oração sem sujeito. Em inglês não existe isso, tá bom? Sempre precisa de sujeito em inglês, sempre. Mesmo que a gente não consiga identificar, mas não existe frase sem sujeito em inglês. E também em inglês o sujeito sempre vai vir antes do verbo. Em português a gente pode ter uma inversão. Às vezes a gente vem o predicado, o complemento antes, o objeto direto vem antes e o sujeito depois. Mas em inglês isso nunca vai acontecer, tá bom? Sempre antes do verbo. Então, por exemplo, na frase Lucas is a chef. Lucas é o sujeito. Deixa eu pegar aqui o negocinho que vocês sabem que eu gosto de usar, né? Lucas is a chef. Lucas é o sujeito. Is é o verbo. A chef é o que a gente tem chamado de complemento. E aí, vamos ver aqui uns personal pronouns. Isso aqui vocês já estudaram no certo conteúdo do sexto ano, mas vamos dar uma relembrada já que a gente está falando disso, né? Então, personal pronouns é o pronome pessoal que pode ocupar a posição de sujeito. Então, I vai ser sempre eu, you, você, he, ele, she, ela, it. É aquele pronome que a gente usa para animais, objetos, fenômenos da natureza. Tudo que não for pessoa, a gente usa it. You, vocês. We, nós. They, eles. Certo? Então, esses aqui, eles podem ocupar a posição de sujeito. Vai ser sempre assim? Não, a gente pode usar nomes próprios, substantivos, certo? Substantivos próprios. Nome de lugar. Então, às vezes até um nome do animal. Por exemplo, a gente está falando de um gato, a gente pode falar o nome do gato, certo? Então, isso aí vai constar como sujeito. Agora, o que é object? Object é a coisa ou pessoa a qual o verbo é direcionado ou que recebe o verbo. Então, o object nada mais é do que o famoso complemento que a gente vem sempre falando, ó. Já desde o começo do ano, que eu sempre falo, né? Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento. Então, ele é chamado de object, é o objeto. Ou seja, em português, objeto direto ou objeto indireto. Certo? Vocês já estudaram com sayonara, eu tenho certeza. E aí, o object, ele pode ser um substantivo concreto ou abstrato. Substantivo concreto é aquelas coisas que a gente pode pegar, celular, garrafa ou qualquer outra coisa. E abstrato é aquela coisa mais abstrata que você não tem como pegar, às vezes um sentimento, uma sensação, um pensamento, algo mais abstrato nesse caso. Pode também ser um pronome, certo? E vão ter os pronomes específicos para ocupar a posição de objeto. Não vão ser os mesmos pronomes de sujeito, a gente vai olhar já já. Então, aqui, por exemplo, na frase I love chocolate, chocolate é o objeto, certo? Então, aqui fácil. Nessa frase aqui, David met Lucy yesterday. Aqui eu já tenho David vai ser o sujeito, que ele vem antes do verbo, né? Met é o verbo. Lucy é parte do objeto. Então, Lucy yesterday vai ser o objeto completo. Então, vocês podem perceber que o objeto, como eu sempre já disse para vocês várias vezes, a gente pode ser uma palavra, pode ser uma frase inteira. Nesse caso aqui, específico dessa frase, pode ser uma pessoa, um nome de uma pessoa, né? Ela tá na posição de objeto. Mas aí, vamos ver aqui os pronomes que podem ser de objeto. Então, a gente tem o pronome correspondente ao I, vai ser sempre
me. O pronome correspondente a you vai ser sempre you, não vai mudar. Isso quando ocupar a posição de objeto. He vai ser sempre him, she vai ser sempre her, it vai ser sempre its, you vai ser sempre you, we vai ser sempre us e they vai ser sempre them. É como a gente tem em português, né? Os pronomes, se não me engano, oblíquos, né? A gente tem o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, eles, nós, vós, eles. E a gente tem os pronomes oblíquos, me, mim, contigo, me, mim, comigo, ti, te, ti, contigo, né? Isso são pronomes que podem ocupar a posição de objeto, certo? Então, esses aqui são os correspondentes, e aí eles correspondem aqui aos pronomes pessoais. Tá bom? Então, aqui um exemplo. My favorite band is the Beatles. I love them. Então, a minha banda favorita é os Beatles. Eu os amo. Eu amo eles. I love them. Porque aqui eu estou falando Cadê? Deixa eu pegar o negocinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Esse them aqui, ele está se referindo aos Beatles. Aos Beatles. Vou ficar bastante para vocês entenderem. Certo? Então, esse I love them aqui, tudo isso, esse pronome está se referindo a tudo isso aqui. Por isso que está no plural, porque é o correspondente de they, né? Eles. Então, I love them, eu os amo, eu amo eles, né? Porque amo eles é gramaticalmente incorreto. A gente fala, mas é gramaticalmente incorreto. Então, é algo bem simples, é bem tranquilo, tá? Mas eu vou deixar para vocês. Eu quero que vocês anotem as dúvidas que vocês tiveram, se vocês não entenderam alguma coisa. É bem simples, mas possa ser que tenha ficado alguma dúvida e levem para segunda-feira para a intervenção para a gente comentar, tá bom? Para a gente tirar todas as dúvidas, esclarecer o que vocês não conseguiram. E aí na segunda-feira a gente conversa, ok? Bye, bye. Tenham um bom final de semana. Se cuidem. Até segunda.